e os sábios. E lá em Filemão, capítulo 1, versículo 21, está assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Isso aqui é Paulo pedindo a um frequentador lá da igreja dele, um tal de Filemão, que ele tinha um escravo, Minésimo, e ele pede para esse Filemão receber, porque esse escravo tinha fugido, receber esse Finésimo não como escravo, e sim como irmão cristão. Então, ele acha que o irmão iria alforriar ele. Então, vamos aqui à dissertação do Miramês a respeito desse versículo. O médium nunca deve ser adverso ao saber. No entanto, não é justo que se faça de mestre. Seria isso desprezar, aviltar-se, e o aviltamento obscurece o ambiente de assimilação e desprotege a área dos sentimentos. O sensitivo, quando de posse de conhecimentos acima da coletividade que o procura, deve manter-se discreto, e quando falar, deve conservar-se na linha da humildade, sem a pretensão de ser mestre, jamais pensar que os outros não sabem o que dizem e não compreendem o que ele fala. Se porventura, no momento, não interpretam a sua fala, é do saber espiritual que nada se perde, dentro e fora de todos os mundos. O respeito a todas as criaturas é norma do cristão. Porém, aos sábios, por terem se adiantado nos méritos da sapiência, devem os médiuns maior respeito. Resta considerar ainda que no que concerne aos sábios, que também eles são médiuns de Cristo e de Deus no impulso do progresso. Reverenciamos esses espíritos dedicados, missionários da instrução, pois sem o seu concurso, o nosso aprendizado ficaria comprometido. Paulo pede a Filemão obediência em tudo, esperando receber mais do que pediu, considerando a capacidade do companheiro. O mesmo Jesus espera dos médios, pois os dons que lhe foram concedidos hão de fortalecê-lo na luta pela aquisição do saber, com o auxílio dos sábios. Dá uma paradinha aqui para a gente trabalhar um pouco essa... Uma palavra que você falou no começo. Aqui o tá? Isso. Eu falei o significado, desprezar. Então, seria isso, desprezar. E o desprezamento obscurece o ambiente da assimilação e desprotege a área dos sentimentos. Então, não tem que se sentir maior do que ninguém por causa de uma qualidade que tem. Então, vamos falar um pouco aqui, transferir esse apunhado de mensagens em forma do nosso dia a dia. É interessante a gente ler o Evangelho, ler a Bíblia, ler alguns livros ou alguns filmes religiosos, que eu particularmente acho que a gente é colocado como uma peça, que a gente está num jogo, mas que a gente é uma peça e não o dono do jogo. A gente tem que se colocar de uma forma a seu servo e não o Deus ou o Filho de Deus. Então, vem essas coisas já pré-determinadas em cima de um código de conduta a ser jogado. E a doutrina espírita fala de uma forma não tão clara, mas fala que a gente veio aqui
para diluir energias que a gente acumulou negativas dentro de nós. A gente tem que entender, saber fazer essa leitura de energias como atitudes que a gente criou, desconfortáveis, desagregadoras, que se tornaram energias negras dentro de nós. Então a gente vem aqui para trabalhar karmas, que também é transmutar energias, tirar a energia escura e transmutar por uma energia sublime, mais clara, mais luminosa. Só que a gente se coloca nesse jogo de uma forma meio esperando o que vai vir. E nessa vinda agora da física quântica, a gente vendo essas leis sendo colocadas de uma forma extrafísica até, na qual a gente nem tinha como contabilizar há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, que isso poderia ser racional para as pessoas, a massa em geral. Então a gente vem ver que a intenção e o foco cria o que eu quero lá na frente. E o que é a intenção? É o desejo, é a ideia. Essa é a minha intenção. Eu criei aquilo, tal. E o que seria, no caso, esse foco? Esse foco, essa coisa tão falada, é o meu sentimento, é a minha energia que eu imponho naquela intenção. Mas vamos falar do normal, que não deveria ser o normal, mas é o normal. Um problema, vamos pensar em qualquer problema, cabeludo, pesado, pode ser familiar, financeiro, comportamental, vê o seu problema. E ali vamos pensar, quanto tempo a gente pensa nesse problema? Quanto tempo a gente gasta se deprimindo, se depreciando, se até entrar no raio do suicídio por causa de um problema? Não querer ver as coisas é uma coisa, não estou falando disso. Vi o problema, entendi o que é a mensagem. Bom, agora, aquele tempo é visualizar a saída do problema mais luminosa que eu possa imaginar. Esse é o foco que a gente tem que ter. Esse é o foco que a gente tem que dar. E não ficar remoendo o problema. Ah, mas é minha filha. Ah, mas é meu genro. Ah, é meu patrão. Ah, sou eu. E eu tenho que dar, daqui para frente, a saída, a melhor saída que eu possa imaginar. Porque senão eu vou ficar replicando o problema. E replicar energias densas, energias baixas, é vir mais dor e sofrimento. Não é ignorar o problema. Entendi, beleza, mas a saída, eu quero a melhor possível. A melhor possível eu vou pensar agora. Meditação é isso. É parar e deixar a mensagem vir. Deixar a intuição trazer o resultado da melhor forma possível. E deixar não é ser irresponsável. Deixar é ser confiável. É confiar. É, como vulgarmente, botar na mão de Deus. Mas confiar que aquilo vai ter a melhor saída. Confiar que aquilo eu mereço. Eu quero aquilo. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter uma casa melhor. Eu quero ter uma família harmoniosa. Isso tudo depende de mim. Mas eu quero aquilo. E ir ali, sabe, gastando essa energia, esse foco, vibrando, confiando nesse resultado final luminoso. E não deprimente. E a gente cria só que o normal, que não é o natural, mas é o normal, é ficar surfando nas ondas baixas. É ir lá e ficar ruminando que nem boi, que nem vaca ali, os problemas.
Vai para a mente, volta para a consciência. Vai para a mente, volta para a consciência. Eu só fico ali no lado mental. E eu tenho que trabalhar no lado sentimental. É botar o meu sentimento no melhor possível. E não ficar ali ruminando no pior. Então, esse joguinho no qual querem colocar que a gente é servo, que a gente é pequeno, se não é servo, não é pequeno. Eu estou nessa vidinha, vim morar em Santa Cruz hoje, tenho essa vizinhança, isso tudo é um holograma formado para me descontaminar da energia negativa. Mas eu não consigo ver de forma positiva esse holograma. Porra, eu poderia morar na Barra da Tijuca, em Ipanema, podia ter um pai com dinheiro, mãe com... Eu ia ser exatamente o que eu era, de repente. Se o organizador disso tudo achou que aqui é o local, aqui é o local. E nisso eu tenho que trabalhar essa intenção e esse foco de forma superior. E não é o normal. O normal é a gente ruminar os problemas. É criar a vitimização e começar a apontar quem é o criador dessa história horrorosa, na qual eu levo o fardo todo. Vamos continuar aqui com Miramês. A capacidade da alma é imensa, pois os recursos são infinitos. Falei na hora certa. Mesmo nas situações que nos parecem sem solução, em circunstâncias semelhantes, lembremos-nos dos exemplos dos grandes sábios da vida que levaram os santos e do poder da mente dos místicos, e a fé nos será devolvida e ganharemos maior poder de servir com paciência, gratidão, confiança, caridade e amor. Tudo deveremos fazer para o bem da humanidade. E aí repetiremos, como o convertido de Damasco, quando fala em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável, encantador no caso, nós, antes de Cristo, desconhecíamos nossos próprios valores. Com ele, destampou-se-nos uma fonte inesgotável de vida. Temos esperanças em tudo e faremos tudo o que nos propusermos a fazer. E tudo que fazemos, fazemos por amor. O médico, obediente à voz do Cristo na consciência, faz um plantio por excelência grandioso. Repara o bem que pode fazer imediatamente. E aprende como pensar antes que os pensamentos se materializem. Aprende como pensar antes que os pensamentos se materializem. É o que a gente falou no sábado passado. Há algumas forças que materializam, e a melhor dela é o amor. Mas tem o ódio, a raiva, isso tudo materializa, mas materializa dor e sofrimento se replicando. Então a gente tem que apostar no que é mais confortável ou mais sábio. Torna-se, por assim dizer, uma lavoura imensurável das ideias cristãs, multiplicando-as em todos os momentos que a vida lhe proporciona. Os espíritos sábios nunca ficam amargurados por verem que os conselhos que dão não são entendidos. A gente pergunta do Livro dos Espíritos da semana passada. E muito menos aplicados. Eles de antemão conhecem a inexperiência de seus tutelados e o quanto eles suportam no campo da responsabilidade. São sábios porque não ignoram mais as leis que orientam e dirigem os seres humanos. Rebuscam e encontram no próprio passado essas leis, já que passaram pelos mesmos processos.
Quando Jesus nos coloca para uma missão, nosso foco deverá ser sempre menor do que aquilo que poderíamos fazer, deixando que de nossa parte façamos um acréscimo em gratidão àquele que nos serviu desde o princípio. Aos médios foi dada uma tarefa muito grande, de sustentar a vida de muitos fenômenos espirituais, de acreditar e fazer os outros crerem na existência da alma depois do túmulo, de não ter dúvida na reencarnação, de manter sempre com fidelidade a comunicação entre os dois mundos, persistindo nisso até o fim do nosso mandato. E ainda mais, de nos esforçarmos todos os dias para manter uma linha de conduta compatível com o Evangelho. E é bom que damos essa alegria aos céus, fazendo mais do que a nossa consciência pede, no exemplo fecundo de todos os preceitos que correspondem ao amor. Porque quando deixamos de nos envaidecer pelo pouco que sabemos, aí é que começamos a respirar a atmosfera dos santos. Então, podemos ouvir com tranquilidade o pedido do apóstolo feito a Filemon, como se a nós se dirigisse. Certo como estou de tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Que assim seja. E assim eu pedi o Valdemir a fazer a prece inicial, pode ser? Agradecemos a Deus por termos chegado aqui mais uma vez para o estudo e o desenvolvimento da mediunidade. Contamos com a assistência dos benfeitores espirituais na retaguarda e que possamos assimilar, praticar as lições que vamos estudando a cada reunião em busca dessa transformação interior, para que possamos ter paz, tranquilidade, serenidade. Que Deus abençoe cada médium presente e, enfim, todos, E que dessa reunião possa sair coisas muito boas para a nossa vizinhança, para aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, aqueles para quem desejamos o bem. Lembramos aqui do nosso companheiro herdeiro, onde esteja, que ele seja abraçado pela espiritualidade. E assim que tenhamos uma reunião maravilhosa na noite de hoje. Vamos para os médios. Pergunta 119. O meu aqui está 138 a página. Não sei se é a mesma. Segunda parte, capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Pergunta 119, item 2. Então vamos lá. Isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do perispírito. Ele fala isso que a pergunta 1 fala sobre o transporte. Aí ele pergunta sobre a tangibilidade e a visibilidade do perispírito. Vamos ver a resposta. O espírito, estando desligado da matéria, segundo seu grau de elevação, pode se tornar tangível a matéria. Então, bem sucinta. Vamos agora à ampliação aqui do Miramês, no Filosofia da Mediunidade. Rapidamente, só dar uma pincelada no transporte, no que é o transporte. A resposta pequena aqui, direto. Pode falar também. Mas é melhor pegar. Poderia nos dar explicação desse fenômeno? O que é o transporte? Tá? O homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, segundo o sono chegar,
pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma pode querer chamá-lo, abandonando-na, então, o seu corpo, seguindo de uma parte do seu perispírito, e deixar a matéria inunda num estado vizinho à morte. Disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que isso é tudo o que desejais saber. Então, o perispírito vai para um lado e o corpo fica em outro. E esse perispírito, como ele coloca, quando a pessoa tem essa aceitação do superior, né, aí o perispírito cria essa tangibilidade. Então vamos lá, capítulo 22, alusivo à pergunta 119, item 2, tangibilidade. A tangibilidade do espírito depende de várias disposições da alma no que tange a sua presença física, a qual nos referimos como materialização. Então, materialização ele coloca aqui como sendo tangível. Tangibilidade é você visualizar. Materializar, você visualiza e você toca. No caso, o fator elevação do espírito pesa bem. Depois, as necessidades de se tornar visível para alguma confirmação do que se refere à continuação da vida, das vidas sucessivas. Hoje, a ciência passa a confirmar que as coisas invisíveis são mais reais do que as tangíveis. O objetivo maior desta obra é o intercâmbio dos dois mundos com maior segurança para os encarnados, aumentando sempre a esperança no futuro e a certeza de que podemos começar na Terra a perceber o céu, que mostra a sua sede na nossa intimidade. Essa colocação dele é muito interessante, né? Porque, assim, pra gente o mundo real é esse aqui, e na verdade não é. Isso aqui é uma fantasia, né? Tu pode se separar uma matrix, né? E como eu coloquei aqui, ainda fica difícil a gente acreditar por causa de crenças limitantes que eu crio meu mundo ali na frente. Que eu vou fazer o que eu quiser do meu mundo ali na frente. Mas a gente não aposta nessa intenção e nesse foco. A gente aposta sendo levado no colo por uma entidade superior, por um ser que veio, tem um único propósito na vida, é salvar quem está indo no bom caminho. Então a gente cria situações que vai nos retardar uma marcha não religiosa, mas consciencial. Sabe, a gente está muito preso ao igrejismo, muito preso a essa hierarquia, aonde a gente é o último lá da tropa, como diz no quartel, o cu de tropa. Então, quer dizer, a gente fica sempre lá atrás esperando as sobras. Não, mas a gente é o filho do Todo-Poderoso, a gente pode sim e deve ter o anel no dedo, não andar descalço, botar o chinelo, como está lá na parábola do filho pródigo, mas a gente acha mais confortável se colocar na vitimização. O mundo é cruel, eu nasci só para sofrer, e aí a gente fica naquela, porque a gente não precisa ser um empreendedor, a gente não precisa ser o bandeirante que vai na frente abrindo a mata. Não, eu fico lá atrás, a mata já está aberta, eu só vou caminhando. A gente cria, sabe, coisas confortáveis, mas que nos atrasam. Porque o homem perfeito é aquele que trilhou todos os caminhos.
Então a gente não adianta, a gente vai ter que, se a gente não passou, vai ter que passar. Então não adianta a gente ficar postergando. Se chegou agora é porque Deus achou que agora dá. Então eu vou emburacar, vou de frente. Mas não, a gente vai nessa vitimização, não, agora é a minha hora. Ah não, eu não sou bom nisso, eu não sou aquilo. Então vai se antecipando. Se você acha que você não é bom nisso, naquilo, enfrenta, trabalha. Agora, ficar postergando as coisas, a gente vai ser sempre o servo. Vou voltar aqui que eu não sei se eu parei. O objetivo maior desta obra é o intercâmbio dos dois mundos com maior segurança para os encarnados, aumentando sempre a esperança no futuro e a certeza de que podemos alcançar na Terra. Podemos começar na Terra a perceber o céu que mostra a sua sede na nossa intimidade. Em se falando em tangibilidade do espírito desencarnado, podemos acrescentar que o elemento principal é o médio de efeitos físicos e é na combinação dos efeitos dos dois espíritos em estados diferentes que se dá o aparecimento do ectoplasma capaz de fornecer ambiente para a visibilidade concreta do espírito, onde muitos ou todos os presentes podem constatar. Então está bem explicado aqui que não é só um toque de mágica, é uma combinação do ectoplasma do encarnado com as energias dos desencarnados. Você imagina o que de tecnologia não é necessário para você promover uma situação dessa. Aí voltando à questão, né, da responsabilidade de uma reunião mediúnica, né, eu saber o que se vem fazer na casa espírita, porque isso aí não é largado não, né? Chegar e pimba, tá tudo prontinho, bonitinho, não. É todo um trabalho que tem, todo um preparo que a espiritualidade tem, é toda uma aparelhagem que é envolvida. Eu não lembro qual é o livro aí que o André Luiz relata, né? Como é que é o preparar de uma reunião mediúnica por parte da espiritualidade. E às vezes a gente não leva a sério isso, a gente não entende, né? Tu vai entrar num centro cirúrgico de qualquer maneira? Tu vê que não vai, né? Imagina uma reunião dessa que a gente está falando aqui, que está tratando de ectoplasma, de materialização. É uma coisa muito fina. Eu, particularmente, quando venho para a sessão, eu creio que eu estou indo para uma sessão de terapia. E quando, já que eu tenho que ler isso aqui, como é que eu vou ler uma coisa que eu não entendi, que eu não sei? E eu tenho que, pelo menos na minha visão, eu tenho que entender o que está sendo colocado aqui. Pelo menos eu entender da minha parte. Sabe, às vezes eu não compreendi, porque é uma ciência que ainda não tem aqui. Mas pelo menos visualizar, imaginar como é que possa ser. Como é que possa ser. Aí você vê que a maioria dos médicos não se toca em relação a isso, né? A maioria vai por aí, porque eu sou médico, e não é bem assim. E o legal, Valdemir, sabe o que é? Que aquele ali vai receber o que está dando. É fluxo e refluxo. Aí depois chora da vida, chora das situações. Não tem um julgador não, é você que está criando. A tua intenção é o que vai voltar para você. Ah, eu vou ali, aí só tem velho, só tem maluco, ou só tem isso, aquilo. Cada um interpreta da forma que interpretar. Isso aí é problema de cada um. Agora, o que eu vou fazer lá? O que é aquilo ali? Para mim é uma coisa, para outros pode ser outra coisa, mas eu sei que eu vou receber o que eu estou dando. E cada um vai receber o que está dando. A gente não precisa ficar rotulando, jogando as mensagens. É questão consciencial e individual de cada um. E é por isso que eu gosto desse cerquinho aqui. E ninguém fica no meu ouvido me perturbando. Vai naturalmente. Falar que nem eu falei para minha mulher. E o pior disso tudo, sabe o que é? É que eu gosto. Não foi muito sobre esse assunto, não o assunto lá, mas eu dei essa resposta. Nestas sessões, quando são bem orientadas, nota-se-á transitando no local espírito de alta estirpe, trabalhando para que a luz, na verdade, seja colocada
em cima da mesa, de modo que os espíritos possam, em nome dessa luz, anunciar os caminhos mais acertados que conduzem as criaturas à maior certeza das diretrizes do amor, tendo como exemplo o terceiro dia subsequente ao sacrifício na cruz, quando o Mestre se fez visível aos seus discípulos antes do seu magistral retorno ao Pai. Certa feita, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas reunidas. Foi a maior materialização de um espírito visível e tangível para tantas pessoas reunidas, pois ele tinha os recursos indispensáveis para o tal fenômeno, sendo a maior prova da continuação da vida depois do túmulo. Ele conhecia a ciência da vida em todos os seus contornos, pois era dotado da gnose pura, em se referindo aos mais elevados conhecimentos do sistema solar. Essa gnose aqui é uma ciência naturalista, né? Que fala dos seres, como é que é o nome? Elementares. Então, trabalha muito um lado mais, um pouco esotérico, mas mais naturalista. Toda a natureza obedecia à sua potentosa mente espiritual. Então, tudo é plástico. Eis porque a mediunidade disciplinada com Jesus é valiosa, realizando fenômenos de grande alcance espiritual, cabendo a todos nós colher experiências na concêntrica força da consciência, para a devida redução das ilusões que fazem os condicionamentos das teorias que buscam a verdade, registrando o mínimo da própria verdade. Se na verdade as materializações nesta época estão desaparecendo, isso mostra aos homens que devem procurar a espiritualização de tudo que os cerca. Precisamos notar que Deus já fez tudo em nosso favor. Cabe-nos buscar fazer a nossa parte, que ninguém pode fazer por nós. O esforço de subir é individual. Os livros que se escrevem para a educação de nós todos são uma ajuda nas lembranças dos nossos deveres. A Terra é um educandário com meios diversos de nos disciplinar no que se refere a educar e instruir. Médium, deixa que seja tangível e visível o teu amor, a tua caridade, o teu perdão e a tua educação, sem que a tua boca anuncie que és, porque Deus e Jesus estão vendo e ouvindo tuas disposições para o bem. A vaidade em mostrar o que por vezes não conquistaste deprecia os valores e retarda a harmonia da tua consciência em expansão. Tem cuidado no exercício da tua faculdade mediúnica. Vender o que não é teu é compromisso assinado com as trevas. E ele põe aqui lá em Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponho de graça o Evangelho, para não me valer de todo o direito que ele me dá. Legal isso. Pena que muita gente não lê isso aqui, né? Todos têm realmente o direito de fazer de sua vida o que quiserem. Este é o plantio. No entanto, a colheita, o que semeares, colherás por imposição da lei. Os espíritos benfeitores trabalham sempre para ficarem cada vez mais visíveis e tangíveis para a humanidade, no sentido de que todos os povos passem a se amar mutuamente e que a fraternidade crie um laço de esperança entre todas as criaturas, fazendo-as
se sentirem como irmãs e filhas do mesmo Pai amoroso e santo, e que, em nome desse Deus, apareça Jesus nos céus da nossa consciência, como um sol, a iluminar os nossos corações e a nos tornar livres. Que assim seja. Ai, ai, coisa linda esse lado poético aqui do Lira Mesa. Coloca de uma forma muito bonita, né? Muito. É poético, mas não é tão figurado. Hoje são como? 16, 17. É que eu tinha que pagar uma conta ontem, esqueci, eu era dia 16, dia 16. Então, nossos irmãos, vamos reunir os nossos pensamentos, focando a imagem do nosso Mestre Jesus, fortalecendo assim o nosso pedido. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa tarde e noite de sábado, cada um de nós elegendo, sendo aqui prioridade, expansão de consciência e aprendizado para sermos cada vez mais fraternos, mais amorosos. Por sermos ainda muito grosseiros, temos que tatear, que trabalhar as palavras, que trabalhar os conceitos e apostar as fichas de uma forma mental equilibrada. Não temos ainda a intuição verdadeira que nos leva de uma forma concisa, sentimental, mas equilibrada, naturalmente. Ainda somos aqueles grosseiros do passado, aqueles violentos do passado, mas graças ao Pai, estamos tendo todo dia um dia novo para reiniciar, para trabalhar a elevação de nós mesmos. E em cima dessa intenção, desse compromisso, só temos a agradecer, a rogar muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nosso farol, nosso mestre, pedimos autorização para mais uma noite de estudo, de interação com os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao estado consciencial, mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus e voltar ao colóquio. Mestre, agradecemos por tudo que foi dado, pelas lições, pelas discussões, pelos pontos de vista, que a paz possa ser a resultante dessa confabulação aqui, todos reunidos, e que essa paz possa ser uma realidade na consciência de todos. E assim, só temos a agradecer mais uma vez, rogando muitas graças a Deus
em nome do Mestre Jesus, que possa ser encerrado esse encontro na Santa Paz. Assim seja. O teu destino, alma querida, Deus entregou em tuas mãos. Você e somente você será o construtor da própria felicidade. Contarás com a colaboração de outras criaturas e outros seres para criar a maior obra do teu destino. A felicidade plena. Mas, em todo instante, a decisão final será tua. E o Criador te entregou pelas mãos de Jesus um roteiro e uma bússola, o Evangelho e os ensinamentos dele contigo. Vai então, viajor do universo, e nessa caminhada eterna, a cada dia torna-te maior e mais de bem contigo mesmo. Amando, servindo, gozando da plenitude do cumprimento de tua missão de ser feliz. Terminou? Terminou. Só tá. Senhor, muito obrigado por estar aqui neste recinto. É com muita paz e alegria que estou me sentindo depois de ouvir todos esses estudos. Vocês não têm ideia de como eu estava necessitado de estar aqui. Quando cheguei, fui muito bem recebido e me mandaram me acomodar, que a reunião não tardava a começar. Daí eu fiquei encantado com tudo que vi e ouvi aqui. Olha, neste lugar de muita luz e força espiritual, pois todos que se encontram aqui traz muito amor e isto logo sentimos. Bem, eu só tenho a agradecer a todos por tudo que recebi. Muita paz e luz a todos vocês. E peço se posso voltar mais uma vez, se assim me permitirem, onde me encontro. Atento aqui. Obrigado, Senhor, por estar aqui novamente. Só que agora já estou do outro lado, mas eu nunca esqueci de tudo que vivi aqui. Através de tudo que aprendi aqui, é que hoje me encontro em um lugar melhor. É muita saudade e a emoção é grande. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade. Fiquem todos com Deus e uma noite abençoada. Gratidão, Mauro. Que a paz de Deus se encontre com todos vocês, irmãos. Como sempre, é muito instrutivo esses estudos. E assim, muitos estão aqui para aprender com vocês. É de muita grandeza esses estudos e esta luz que nos ajuda a cada dia
nos melhorarmos cada vez mais e podermos nos evoluir. Obrigado a todos e fique na santa paz do Senhor Jesus. Que lugar é este que me trouxeram? É muita luz. E eu não tinha dimensão de que eu, uma simples cozinheira e analfabeta, pudesse chegar aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que me foi ofertado hoje. E a todos que se encontram aqui, eu desejo muita paz e luz e que vocês continuem, pois estão no caminho, no lugar certo. Que assim seja.